Bem-vindos! Se a gente pudesse voltar no tempo, sabe, para Galileia, do primeiro século, e gritasse o nome Jesus, O que aconteceria? provavelmente nada. Silêncio. O nome que é tão familiar para a gente é, na verdade, o ponto final de uma jornada linguística enorme. Exatamente. E é essa jornada que a gente vai refazer hoje, passo a passo. Vamos entender como um nome em aramaico passou pelo hebraico, grego, latim e só aí chegou no português que a gente conhece. É uma jornada fascinante e é importante dizer logo de cara, essa transformação não foi um erro. Ah, esse é um bom ponto. Ninguém conspirou para mudar o nome. É um processo orgânico, natural. Acontece sempre que uma palavra viaja entre culturas. As línguas têm sons diferentes, regras diferentes. As palavras se adaptam para sobreviver. Faz sentido. E para começar essa história, então, a gente precisa ir para a origem de tudo. Para a casa dele. Tentar ouvir o nome que Maria e José usavam no dia a dia. Certo, então vamos direto à fonte. Qual era a língua falada ali? E, o mais importante, qual era o nome que ecoava nas ruas de Nazaré? A língua do povo comum naquela região era o aramaico. Então, o nome que ele ouvia e com o qual se identificava era algo muito, muito próximo de Yeshua. Yeshua. E aqui a gente já tem o primeiro detalhe crucial. Hoje em dia, ficou muito popular a forma Yeshua. Muito. É o que mais se ouve quando se fala do nome original. Pois é, mas essa pronúncia, Yeshua, provavelmente não é a mais correta. Espera aí. Como não? A questão toda está na letra final. A grafia hebraica do nome, Yeshua, ela termina com a letra Ain. E Ain não é um A. Definitivamente não. É uma consoante, um som gutural, que a gente forma bem lá no fundo da garganta. É um som que, assim, a maioria dos falantes de português nem consegue produzir. Então, para sermos justos, ninguém hoje pode bater o martelo e dizer a pronúncia era exatamente essa. Ninguém. Não existem gravações daquela época. O que a gente tem é uma reconstrução, um palpite muito bem informado, baseado em estudos linguísticos, mas ainda um palpite. Quer dizer que mesmo a forma Yeshua, que tanta gente usa buscando uma autenticidade, Já é uma adaptação, uma simplificação que ignora essa consoante final que era bem complexa. entendi. E tem mais um detalhe. Muitos linguistas acreditam que já naquela época, no primeiro século, esse som gutural no final das palavras já estava caindo em desuso na fala popular. As pessoas simplificavam. Exato, como a gente faz hoje. Por isso, é muito provável que a pronúncia mais comum, a que se ouvia na rua, fosse simplesmente Yesu. Isso. Nossa, isso já soou um pouco mais perto de onde a gente vai chegar. Agora, além do som, nomes naquela cultura tinham um peso, um significado, né? O que Yeshua significava? O significado é a chave de tudo. O nome vem de uma forma hebraica mais antiga, Yehoshua. Yehoshua. Se a gente divide o nome, a primeira parte, Yeho, é uma abreviação do tetragrama YHWH, o nome pessoal de Deus. Certo. E a segunda parte, Shua, vem de uma raiz hebraica que significa salvar, resgatar. Juntando tudo, o nome significa Jeová é salvação. Jeová é salvação. E sabe, esse nome, Yehoshua, ele me soa muito familiar por outro motivo. Ele tem uma ligação direta com outra figura gigante do Antigo Testamento, não tem? Sua intuição está certíssima. Yehoshua é, na essência, o mesmo nome que a gente conhece em português como Josué. Josué, exatamente. Yeshua é só uma forma um pouco mais curta que se tornou comum mais tarde. E para os primeiros cristãos isso era tudo menos uma coincidência. Imagino. Para eles devia ser um sinal, uma conexão teológica muito poderosa. Sem dúvida. Eles viam em Josué, o homem que sucedeu Moisés e levou o povo à Terra Prometida, como uma prefiguração de Cristo. Um tipo de Cristo. Isso. A lógica era clara. Se o primeiro Yeshua, o primeiro Josué, levou o povo a um descanso físico, a uma terra, o segundo Yeshua viria para guiar a humanidade a um descanso espiritual, a salvação. A identidade dos nomes reforçava essa mensagem de uma forma, uau, muito poderosa. Isso realmente adiciona uma camada de significado que a gente perde quando pensa em Jesus e Josué como dois nomes diferentes. Ok.
Então temos Yeshua, um nome aramaico com raízes hebraicas profundas. Isso. Mas os documentos que formam o Novo Testamento não foram escritos em aramaico. Não foram. Foram escritos em grego. Então, como os autores dos evangelhos lidaram com um nome cheio de sons que eles provavelmente nem conseguiam fazer? Esse é o ponto da grande virada. A língua franca do Império Romano era o grego koiné, a língua do comércio, da cultura. Escrever em grego garantia que a mensagem chegasse a muito mais gente. Mas isso criou desafios? Desafios fonéticos enormes. Eles tiveram que fazer uma espécie de engenharia sonora para adaptar o nome. Vamos detalhar essa engenharia, então. Qual foi o primeiro obstáculo? O primeiro problema foi o som inicial, o Y de Yeshua. Certo. Esse som da letra hebraica Yod não tinha um equivalente direto em grego. A aproximação mais próxima que eles tinham era a letra Iota, o nosso I. Então, de Ye, o nome já passou a começar com Ie. Perfeito. Primeiro passo foi esse. E o som do meio, aquele sh? Outro problema. O som de Shin, da letra hebraica Shin, também não existia em grego. E qual foi a solução? A mesma. Usar o som mais parecido que eles tinham. Nesse caso, o da letra Sigma, que é um S simples. Deixa eu ver se eu entendi o processo. O Y vira I, o SH vira S. Então, até aqui na tradução, a gente teria algo como isso? É isso? Perfeitamente. Iaço. E isso nos leva ao último problema que eles enfrentaram. Aquele som gutural no final. O ain. Para um falante de grego, esse som era impossível de replicar. Não tinha nada parecido no alfabeto deles. E o que eles fizeram? A solução mais prática. Ignoraram. Simplesmente omitiram o som. E assim chegaram na forma iaço. Mas ainda não chegamos lá. Falta o S no final de Jesus. De onde ele veio? Se já tinham iaço, por que adicionar mais uma letra que não estava no original? Ah, porque essa última mudança não foi por causa do som. Não, Foi por causa da gramática. da gramática. Exato. O grego é uma língua de declinações. Os substantivos mudam de terminação dependendo da função na frase, se é sujeito, objeto. Certo. E para nomes próprios masculinos, a regra gramatical padrão, quando o nome era o sujeito da frase, era adicionar um S no final. Era o jeito certo de escrever e falar. Quer dizer, então, que o S final não tem nada a ver com a pronúncia original. É uma regra da casa do idioma grego. Exatamente isso. É uma regra da casa. Em outros casos gramaticais, o nome aparecia como Iezou ou Iezum. Mas a forma que se tornou padrão, a do sujeito, era Iezous. Em grego, Iesus. Isso mesmo. É o resultado de 3 adaptações de som, por necessidade, e uma adaptação de gramática por regra. Incrível. A forma que a gente conhece foi moldada tanto pela anatomia da boca dos gregos quanto pelos livros de gramática deles. Ok, então os gregos cristalizaram o Iesus. Aí, com o poder de Roma crescendo, a próxima parada foi o latim, imagino. Foi. E essa transição foi bem mais tranquila. Mais fácil. Bem mais fácil. O latim era foneticamente mais próximo do grego. Então, Iesus foi transliterado para o latim como Iesus. A pronúncia era praticamente a mesma, algo como Iesus. E essa forma Iesus ficou como padrão por mais de 1000 anos. Mas eu ainda tô preso no Iesus. O pulo pro som de J que a gente tem em Jesus parece um pulo enorme. Onde isso aconteceu? Essa foi a última grande transformação. E ela aconteceu bem mais tarde, já na Idade Média, com a própria evolução das línguas que nasceram do latim, como o francês, o espanhol, o português. O que aconteceu com o som? A letra I inicial, quando vinha antes de uma vogal, começou a mudar de pronúncia. Deixou de ser aquela semivogal suave, Iesus, e foi se tornando uma consoante mais forte, mais arranhada, sabe? Entendi. E esse som evoluiu porque a gente conhece hoje como um som de J. E a própria letra J no alfabeto, ela sempre existiu? Não, ela é uma invenção relativamente recente. Sério? Sim, medieval. Foi criada lá pelo século XVI, para representar esse novo som de consoante que tinha evoluído do I e que não existia no latim clássico.
A ideia era só diferenciar na escrita o I vogal do J consoante. Essa jornada toda faz um sentido linear, quase uma linha de montagem, até a gente olhar para o árabe. Ah, o árabe. Sendo uma língua semítica, prima do hebraico, a gente esperaria um nome quase idêntico ao original, Yeshua. Mas o que a gente encontra é Isa. Outra coisa, não é? É a grande reviravolta da história. Um verdadeiro quebra-cabeça linguístico. No Alcorão, o nome aparece de forma consistente como Isa. Isa. E isso é estranho por quê, exatamente? Porque o árabe, ao contrário do grego, tem sons guturais. Ele tem o mesmíssimo som do Ain hebraico. Uma transliteração direta e fácil seria algo como Yashua, seria o natural. Por que usaram Isa é um mistério. Mas imagino que não faltem teorias. Quais são as suspeitas? Existem algumas hipóteses acadêmicas, mas é bom deixar claro, são só hipóteses. Certo. Uma teoria popular é a da simetria poética. Em árabe, o nome de Moisés é Musa. A sugestão é que o nome de Jesus foi alterado para Isa para rimar, para criar um par sonoro com Musa. Seria uma escolha mais estética do que linguística, faz sentido. E tem outra possibilidade? Uma outra, mas com bem menos evidências, aponta para uma prática antiga da Mesopotâmia, onde nomes sagrados às vezes eram escritos de um jeito e pronunciados de outro, por respeito. Mas, honestamente, isso é bem especulativo. A verdade é que o salto de Yeshua para Isa ainda não tem uma explicação definitiva. Entendi. E toda essa viagem nos leva a uma discussão muito atual, né? Hoje em dia a gente vê muita gente insistindo em usar o nome Yeshua, numa busca por uma pureza, uma pronúncia que seria mais correta. Depois de tudo que a gente conversou, faz sentido essa busca? Essa é a questão central. E, na minha visão, essa busca pela pronúncia original é um pouco equivocada. Então, só para amarrar tudo, o nome Jesus é o ponto de chegada de uma viagem de quase 2000 anos. Exato. Começou como Yeshua, em aramaico, significando Jeová é salvação, e sendo o mesmo nome do Josué da Bíblia hebraica. Isso. E daí foi adaptado para Iesus, em grego, por necessidades fonéticas e regras gramaticais. Depois, passou quase intacto para Iesus, em latim. E, finalmente, a pronúncia e a grafia evoluíram para Jesus com o nascimento do português. Cada passo foi uma adaptação, não uma deturpação. Exatamente. Acho que a reflexão final é essa. A história desse nome ilustra como ideias e conceitos centrais podem ser preservados mesmo quando a embalagem linguística deles se transforma por completo. É uma história incrível. A pronúncia mudou, a escrita mudou, mas a identidade da figura e o que ela representa para bilhões de pessoas, isso permaneceu. O que nos deixa com uma última reflexão. Se a forma de um nome pode mudar tanto, mas o seu significado central, Deus salva, permaneceu intacto e reconhecível em todas as formas, o que isso nos diz sobre o que realmente importa na transmissão de ideias e crenças ao longo da história? A exatidão fonética de uma palavra ou a força e a resiliência da mensagem que ela carrega?